Resumo da novela Terra Prometida, última semana, de terça a sexta, canal Alicerce Gospel. A Terra Prometida, terça-feira, 28 de maio. Samara fica satisfeita ao ouvir a voz do pai, e no mesmo momento ela vai abraçá-lo, e ao ver o sorriso dele, ela percebe que eles conseguiram vencer, mas mesmo assim pergunta se eles venceram e fica satisfeita ao ouvir o pai dizer que sim. Ele conta que aquele dia foi perfeito, fala que Deus deu a vitória completa a eles. Estranhamente, ela não percebe que o pai não está feliz somente por causa da vitória. Estranhamente, nem passa pela cabeça dela que a Aruna foi salva, já que até esse momento ela está toda sorridente. Mas não demora muito para a felicidade dela se transformar em raiva de repente. Isso acontece exatamente no momento que ela escuta a mãe dizer que a Aruna foi salva e está de volta lá no acampamento. Conta que ela e Josué foram para a tenda deles. Nessa hora, Samara fica indignada e fala que aquilo só pode ser um pesadelo. Diz que não pode ser. Fala que não faz nenhum sentido a Aruna ter conseguido voltar para Gilgal. A Aruna conta para Josué que a pessoa que estava vestida com as roupas do cavaleiro mascarado foi até a tenda deles e se revelou. Conta que na verdade a pessoa que salvou a vida dela quando acertou o rei Adonisedeque é a mãe dela. Josué fica feliz pela esposa, fica feliz por ela estar tão feliz. Ela fala que a mãe já estava lá perto dela há um bom tempo, mas ela não sabia, e em seguida conta que a mãe dela é Iana. Ele pergunta se a mãe dela estava vivendo lá no acampamento. Diz que ele não conhece nenhuma Iana. Ela conta que a mãe dela estava usando outro nome e vivendo lá na tenda de Darda. Conta que a mãe dela é Maia. E no decorrer dessa mesma conversa, ela conta que viu a pessoa que a acertou antes dela ser levada para Jerusalém. Na mesma hora, ele pergunta quem foi e se surpreende ao escutar a sua amada contar que foi Tobias. Nessa hora, ele fala para a esposa que ele gosta muito de Quemuel, mas o filho dele vai ter que pagar pelo que fez. E se surpreende ao escutar a esposa dizer que ele já pagou. E logo em seguida ela conta para Josué o que aconteceu com o filho de Quemuel lá em Jerusalém. Algum tempo depois, Leia e Quemuel ficam perplexos ao ouvirem a Aruna contar que foi Tobias quem a acertou. Nessa hora, Samara não diz uma só palavra. Leia fala que dessa vez o filho dela foi longe demais. Diz que jamais passou pela cabeça dela que um dia ela iria ter tamanha decepção. Quemuel fala que é por isso que ele fugiu de Gilgal. Assim que soube que haviam descoberto que Zaqueu era inocente, Josué fala para o amigo que infelizmente eles ainda não disseram tudo o que aconteceu, e em seguida pede para sua amada contar tudo a eles. Leia pergunta se ainda tem mais. Diz que ela não consegue nem mesmo imaginar o que mais Tobias poderia fazer.
Aruna conta que depois de Deus ter feito um grande milagre e ter salvado a vida dela, ela conseguiu fugir de Jerusalém, conseguiu passar pelo deserto sem nada acontecer a ela, mas exatamente no momento em que ela estava se aproximando do acampamento, ela deu de cara com Tobias e ele tentou terminar o que não tinha conseguido antes. Nessa hora, tanto Leia como Quemuel se mostram muito decepcionados com a atitude do filho. Aruna conta que Tobias e ela foram surpreendidos com a chegada dos homens de Adonisedeque. Conta que eles levaram ela e Tobias para o palácio lá em Jerusalém. Quemuel pergunta se o filho dele naquele momento está lá em Jerusalém. Leia pergunta se ele está vivo. Aruna fala que ela sente muito e em seguida conta como tudo aconteceu. Nessa hora, Samara diz para Aruna que ela está mentindo. Fala que ela inventou tudo aquilo. Diz que ela não passa de uma mentirosa. Josué fala para Samara se acalmar. Diz que tudo que ela ouviu é verdade. Samara pergunta para Josué por que ele tem que acreditar em tudo que Aruna diz. Ela fala que Aruna não é perfeita. Diz para Josué que a sua esposa é uma mentirosa. A Terra Prometida, quarta-feira, 29 de maio. Aruna estranha a presença de Samara na tenda dela e pergunta o que a mau caráter quer, e se surpreende ao ouvir ela dizer que ela foi até lá para fazer um pedido. Samara coloca o seu último plano em ação, faz exatamente o que ela combinou com um cananeu que apareceu lá no acampamento. Ela tenta levar Aruna para a tenda dela, já que acredita que o cananeu vai fazer o que Tobias não conseguiu. Aruna fala para Samara que ela não está a fim de confusão. Diz que depois de tudo que ela passou, agora ela só quer viver em paz e se surpreende novamente ao ouvir Samara dizer que ela também quer viver em paz. A mau caráter diz que ela também quer que os pais dela vivam em paz. Fala que é exatamente por isso que ela foi até lá. Diz que quer que eles pensem que elas estão se entendendo. Diz que ela vai pedir perdão a ela na frente deles, pois só assim eles vão acreditar que as duas estão querendo viver em paz. E em seguida pergunta para Aruna o que ela acha. Pergunta se ela topa. Na maior inocência, mais uma vez, Aruna acredita que Samara está sendo sincera com ela e por isso ela fala que está bem, topa fingir na frente de Quemuel e Leia que as duas estão se dando bem e pergunta para Samara quando é que ela quer colocar o plano dela em ação. A mau caráter fala que imediatamente, diz que se elas forem naquela mesma hora, elas vão encontrar os dois juntos lá na tenda. Aruna fala que então está bem e em seguida as duas seguem para lá. Enquanto isso, Boan fala para Sama que ela não deveria trabalhar. Diz que ele e Ruth mal viraram as costas e ela arrumou toda a tenda. Ruth fala para Sama que ela sabe que não pode se esforçar. Sama diz para Ruth e Boan que eles estão exagerando. Fala que ela só estava arrumando algumas coisas. Diz que eles se preocupam demais com ela. Boan fala para a esposa que ele se preocupa com ela porque a ama. Diz que ela não deve fazer esforço além do necessário.
Sama fala para Boã e Ruth que ela está muito bem. Diz que ela está vendendo saúde, fala que ela já não aguenta mais ficar sem fazer nada. E no decorrer dessa mesma conversa, Sama sente um desconforto e deixa Boã e Ruth preocupados. Mas logo em seguida ela os tranquiliza, fala para o esposo que o que ela está sentindo não é nada demais. Diz que é o filho deles que está se mexendo. Enquanto isso, Samara continua com o plano dela. Ela leva Aruna até a tenda dela e dá um sinal para o cananeu entrar. E se surpreende ao ver o pai voltar e enfrentar o cananeu e o derrotá-lo. Aruna dá um abraço em Quemuel e diz que ele salvou a vida dela, e logo em seguida percebe que ele foi atingido e imediatamente pede para a filha de Leia ir até a tenda de Darda e também pede uns panos limpos para Leia. Logo depois que as duas saem, o esposo de Leia conta para a esposa de Josué que ela é a sua filha amada. Aruna fica sem entender nada. Ele diz que ele é o pai dela. E essa é a primeira e última vez que Aruna conversa com Quemuel, sabendo que ele é o pai dela. Pois logo depois dele confessar para a esposa de Josué que ele é o pai dela, ele participa pela última vez dessa maravilhosa novela que é a Terra Prometida. Na hora que Samara volta com Darda, ela se desespera ao ver o que aconteceu com o pai dela. Ela fala para a esposa de Josué que era ela que devia estar no lugar do pai dela. Ela sai da tenda na mesma hora, dizendo que não era para ser o pai dela, e logo em seguida ela sai do acampamento. Antes de continuar o vídeo, se possível, diga de qual cidade você está assistindo e também se está gostando da novela A Terra Prometida. A Terra Prometida, quinta-feira, 30 de maio. No decorrer de 10 anos, os hebreus conquistam muitas vitórias e na reta final da novela, Samara é encontrada exatamente no momento em que Zaqueu está fazendo a mesma coisa que ele faz todos os dias, ou seja, indo atrás de codornas. Enfim, ele encontra a filha de Leia na entrada de uma caverna e, ao perceber que ela está bastante fraca, tenta levá-la de volta para Gilgal, mas não vai muito longe, já que ela pede para ele esperar, pede para ele levar um recado. E mesmo apesar dela estar bastante fragilizada, ela pede para ele dizer a Leia que ela a ama. Pede para ele dizer a Leia que ela pede perdão a ela, e em seguida ela fala que ela também pede perdão a Aruna e finaliza sua participação na novela dizendo o nome de Josué. Raabe pergunta para Ula se ela não tem nenhuma saudade do tempo que ela era uma rainha. A ex-rainha fala que não tem trono ou coroa que se compare com o que ela conquistou. E em seguida, ela diz que agora ela tem um grande e sincero amor e, acima de tudo, a fé no Deus verdadeiro. Raabe fala para a ex-rainha que deseja que Deus a acompanhe em todos os passos dela. Diz que deseja que ela sempre tenha a proteção do Deus de Israel. E logo depois da despedida, Ula, Mireu, Setur e Lina seguem rumo às terras do cunhado de Mireu, do outro lado do Jordão. A Terra Prometida, sexta-feira, 31 de maio. Salmão e outros hebreus ajudam um homem que aparece lá no acampamento. Primeiro, eles dão comida a ele, e logo em seguida, o amado de Raabe pergunta para o homem quem ele é,
pergunta de onde ele veio e se surpreendem ao ouvir o homem dizer que ele não tem como dizer de onde ele veio porque ele não sabe, e não tem como ele dizer qual é o nome dele porque ele não se lembra. E no decorrer dessa mesma conversa, eles ficam sabendo que ele estava junto com Otiniel. E é claro que assim que Salmão e os outros hebreus que estão ali presentes naquele momento ficam sabendo onde Otiniel está, na mesma hora eles vão para lá e conseguem salvá-lo. Axa fica emocionada ao ver o seu amado depois de 10 anos e fica preocupada ao se lembrar que o pai dela prometeu que ela irá se casar com aquele que conseguir vencer os gigantes, e fica aliviada ao escutar o seu amado dizer que ele também vai enfrentá-los e vai vencê-los, pois é com ele que ela vai se casar. Depois dele vencer os gigantes, ele volta para sua amada e antes de se casar com ela, ele recebe um presente especial de Josué. O líder faz a mesma coisa que Moisés fez um dia. Ele fala para Otiniel que ele tem um presente para dar a ele, e em seguida ele dá a ele uma semente de tamareira. E assim como Moisés um dia explicou a ele, ele também explica para Otiniel o que ele deverá fazer. 30 anos se passam e o líder participa pela última vez da novela. Mais alguns anos se passam e Otiniel se torna o juiz de Israel. Em nome do canal Alicerce Gospel, eu agradeço a você que assistiu até o final e já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, e eu te espero no próximo vídeo.